corrigindo um defeito sério do dominante. E aí, moçada, beleza? Muito bem. Esse dominante aqui, se não me engano, o dominante 6, tem 3 saídas. Saída de grave e 2 saídas aqui do estéreo. Então ele tem 1, 2, 3, 4 EL84 ou 6BQ5. Qual que era o relato do proprietário? Ele disse que o aparelho funciona, só que aqui esse par fica com as placas vermelhas e o transformador esquenta muito. Não é normal esquentar, né? Essa é a saída do grave. E ele chegou até a cotar um transformador novo, quase que compra um. Ele pediu para eu dar uma olhada. Bom, com a desconfiança, né, do transformador muito quente, eu peguei o megômetro e o multímetro e testei a possibilidade de curto-circuito na saída aqui e nas entradas. E não encontrei nada. Transformador parecia tudo bem, tanto o multímetro nos testes de continuidade como o megômetro nos testes de isolação entre uma bobina e outra e entre as bobinas e a carcaça, todo era indicativo de peça boa. Então eu pensei, o que poderia fazer as placas ficarem vermelhas? Quando eu digo as placas, são realmente, olhando aqui, é realmente o corpo aqui da válvula. E fui lá no pino 2, que é a grade de controle. Medi e tinha 0 volt, só 0 volt. Desconfiei, porque não é normal ter 0 volt de polarização na grade de controle numa configuração push-pull, costuma ser uma tensão mais negativa. Quando é amplificador em classe A, como aqui, pode até ser que esteja, mas nem assim 0 volt na válvula de saída não é normal. Mesmo que seja, a não ser que eu esteja... Não, tira essa parte. Então eu fui no datasheet dela e olhei qual que é a polarização típica de uma configuração push-pull. E lá estava dizendo entre 10 e 12 volts dependendo do projeto. E tinha 0. Aí o que eu fiz? Fui seguindo de onde vem a tensão de polarização, de onde vem essa tensão que deveria ter tensão negativa aqui. Não tinha resistor de catodo, portanto não é polarização automática, essa tensão vem de outro lugar. Aí eu encontrei a fonte é essa peça separada aqui, transformador bem grande, né? A válvula retificadora, os 2 fusíveis. Só que do lado de baixo dela, olha o que nós encontramos. Olha a fonte de tensão negativa aqui. Um diodo de estado sólido, capacitor, resistor. Aqui eu já troquei as peças porque eu descobri quem era o defeito, né? O defeito era esse diodo aqui, ó. Esse diodo abriu. É ele que faz menos 11 volts aqui, nesse projeto. Se alguém me perguntar por que esse diodo abriu, né? Qual seria o motivo para ele ter aberto? Muito provavelmente, nesse caso, foram os capacitores. Eu até tinha o capacitor aqui para mostrar, mas já perdi ele. O capacitor que ficava aqui estava estufado. E ali no circuito, no pé da válvula mesmo, tem mais um capacitor eletrolítico. Eles encerraram a vida, a corrente aumentou, o diodo não aguentou. O diodo original era esse, né? O diodo não aguentou e abriu. Quando ele abriu, não tem mais tensão de polarização de menos 11,
e as válvulas começaram a conduzir demais. A corrente aumentou muito, com isso provocou avermelhamento das placas e o aquecimento do transformador. Então não era culpa dele. Depois de trocar isso daqui, eu testei, deixei mais de hora funcionando. As válvulas não ficaram vermelhas e o transformador frio. Transformador como se não tivesse ligado. Ou seja, voltou tudo ao normal. Essa é a famosa tensão de bias, né? Tensão de bias, a tensão de polarização do conjunto aí das duas válvulas. Essas duas aqui nós temos o divisor de fase e aqui as duas válvulas que fazem o push-pull. E só lembrando, né, para quem tem dúvidas sobre isso, já me fizeram essa pergunta, o que é a tensão de bias, né, e por que, né, esse valor. Lembre o seguinte, você que conhece a eletrônica a transistor, o transistor precisa ser estimulado para começar a conduzir. Ou seja, eu preciso colocar uma corrente na base dele para que ele comece a conduzir. E a válvula é exatamente o contrário. Se eu não colocar nada na grade, nada a modo de dizer, tá? Tem uma vírgula aí, mas vamos simplificar a conversa. Se você não colocar uma tensão de polarização na grade, ela vai conduzir tudo o que pode. E isso pode ser demais. Então, a válvula, ao contrário, eu tenho que aplicar um freio para que ela não conduza demais. E esse freio é uma tensão negativa na grade de controle, que acaba limitando a corrente que ela vai conduzir. Isso provoca o controle dessa corrente e ela vai trabalhar numa posição confortável, num ajuste, num ponto de trabalho que seja conveniente para o projeto, com questão de consumo, o que se espera desse amplificador, as características da peça e enfim. Resumindo, então, quando eu perdi a tensão negativa de polarização, as duas passaram a conduzir demais, consumo muito alto. Essa corrente alta, passando pelo transformador, acabou fazendo com que ele esquentasse também. Então todo o conjunto aqui estava em sofrimento. E o bacana das válvulas é que mesmo assim elas suportaram. É claro que se deixasse funcionando durante muito tempo dessa maneira, nós teríamos a destruição das válvulas e talvez até a falha da isolação do transformador. Eu poderia perder esse conjunto inteiro aqui. Mas o proprietário, quando viu que havia algo estranho, já trouxe para mim, então elas suportaram bem e agora funcionando normalmente. Esse aparelho, além do estéreo, das 3 saídas, ele tem também opcionais aqui, talvez a reverberação, porque ele tem este potenciômetro aqui que não está ligado em nada. É muito claro que é algo opcional porque ele para aqui e não tem ligação com nada. Agora nós estamos trabalhando, trocando os resistores dele, alguns alterados. O olho mágico aqui funcionando muito bem. Esse aparelho não tem 2 olhos mágicos, é um só. Ele não tem aquele sistema de expansão igual o dominante ED, o modelo ED tem. Do resto é muito parecido. E assim que estiver em perfeito funcionamento, nós fazemos mais um vídeo. E aqui finalmente retornando aos trabalhos com este gravador de rolo, eu troquei os capacitores dele, o áudio já está funcionando, ele como amplificador. É interessante que ele tem 2 unidades amplificadoras quase exatamente iguais, alguns componentes diferentes,
Mas o conjunto, assim, em geral, é tudo exatamente igual. Tanto o lado esquerdo como o lado direito tem as mesmas características. Mas aqui é uma chave liga-desliga e aqui é a chave mono e estéreo. Aqui tem um botão que tem a relação com a gravação. E eu estou resolvendo alguns pequenos problemas nele. Ele está com uma pequena diferença de volume final entre os dois canais. Deixando o volume na mesma posição, dá uma pequena diferença aí que a gente percebe no alto-falante, e os VUs dá para ver também uma diferencinha. Estou corrigindo isso. E o motor não vira. Preciso ver por que o motor não está virando. Ele chega, eu sinto ele vibrar, ele tenta virar, mas não consegue. Desconfio até de um capacitor que está aqui dentro, mas não tenho certeza ainda. Não abri ainda esse setor aqui para verificar. Mas será aberto e nós vamos acompanhar o que acontece. Já saiu um vídeo faz bastante tempo aí de nós desmontando ele, né? Espero que em breve a gente tenha um vídeo mostrando ele funcionando, tocando uma fita de rolo. E por enquanto é isso. Esses dois aparelhos na bancada. Em breve vai entrar um pequeno motor rádio portátil para recalibração. Temos também um ou dois receivers aí que vou pegar mais ou menos ao mesmo tempo para trabalhar, porque é mais ou menos o mesmo trabalho, então dá para pôr os dois na bancada e trabalhar. Espero que você tenha gostado. Lembre-se dos nossos bate-papos às terças-feiras. Nessa próxima terça-feira, dia 16 de novembro, nós vamos fazer um bate-papo solo aí, só comigo. Prepare suas perguntas para a gente conversar. E estamos conversando aí com o pessoal para ter com alguém conversar pelas próximas terças aí, tá bom? Também lembrando do nosso curso de eletrônica valvular e o de rádio que está demorando, mas vai sair. Um grande abraço e até a próxima!